Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Nada comereis dele, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra do Senhor, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. Amém. Senhor, o mundo celebra uma vez ao ano a Páscoa. Eu não sei que Páscoa que eles celebram. Nem sei mais se é a Páscoa do Senhor. Mas é uma Páscoa. Uma Páscoa sem entendimento, sem percepção, sem discernimento. Apenas uma Páscoa. Mas nós que fomos resgatados pelo sangue poderoso de Jesus, celebramos a Páscoa do Senhor
todos os dias. É a nossa história de libertação. É a nossa história de salvação. A Páscoa do Senhor está aqui hoje, nesta manhã, para ser celebrada com um novo perfil, com um novo pano de fundo, não com cordeiros ou cabras tirada dos rebanhos, mas com o Cordeiro bendito de Deus, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Não com o sumo sacerdote, com Arão, ou com tantos outros sumos sacerdotes que entravam uma vez ao ano no Santo dos Santos e aspergiam o sangue do Cordeiro sacrificado. E aqueles mesmos sacerdotes que entravam no Santo dos Santos sacrificavam pelo povo e por si mesmos, porque eram tão pecadores quanto todo o povo. Mas agora nós celebramos a Páscoa com o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Jesus, o sumo sacerdote, Jesus, o Cordeiro de Deus. E então, a Páscoa está perfeita. O sacrifício é perfeito. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. A aliança e o pacto é novo. Não precisará mais ser repetido, nem agora e nem na eternidade. Bendito seja o teu nome por isso, Deus. Agora a nossa Páscoa, com esta nova roupagem, com este novo pano de fundo, estabelecida pelo Senhor, é a sua santa ceia, a ceia de Cristo, aonde vigoram o pão e o vinho. Não há mais a carne assada, não há mais o cordeiro, porque Cristo é o Cordeiro. Bendito seja o teu nome, aleluia. Não há mais as ervas amargorosas, porque todo o sofrimento quem suportou é Cristo. Nós te louvamos por isso, Deus, por nos dar o privilégio de estarmos assentados à mesa para vivermos a realidade da Páscoa. Hoje, a ceia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, para que ao adentrarmos a esta mesa, sejamos abençoados e não amaldiçoados. Sejamos curados e não prevaleça sobre nós nenhuma enfermidade. E que o nome de Cristo seja glorificado nesta manhã, nesta igreja, nas nossas vidas, para o louvor da sua glória. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Eu gostaria de fazer uma outra leitura agora, em Lucas. Aleluia. Capítulo 22. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide,
preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tanto em Êxodo como em Lucas, a história da Páscoa, a história da ceia, é uma história de muito sofrimento. Parece até uma história de horror. E eu fico aqui matutando e pensando, quando Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus te deixa constrangido, irmão? É uma boa pergunta. O amor de Deus te deixa sem palavras? O amor de Deus te deixa envergonhado? O amor de Deus te deixa perplexo? Como que funciona na tua mente o amor de Deus? Essa história de Páscoa, essa história de ceia, ela se tornou, parece assim, tão irreal. Muitas vezes sem sentido. Não é uma coisa mais que nos arrebata suspiros. Parece-me que ela perdeu o poder de nos colocar de joelhos. Parece que ela perdeu o poder de nos levar para a adoração. E parece que ela perdeu o poder de nos levar a amar a Deus acima de todas as coisas. O amor de Deus nos constrange. Por que tanto sofrimento? Por que a cruz? Por que as dores?
que as torturas? Ora, havia um povo há mais de 400 anos, 430 anos, escravos do Egito, sob o domínio faraônico, clamando a Deus, e muitas vezes clamando a um Deus que parecia não ouvi-los. E você me pergunta, por que é que Deus se demorou tanto a libertar aquele povo? 4 séculos, hein, Adilson? Quantos morreram sem ver a libertação? Quantos morreram escravos em grande sofrimento? Nós costumamos a pensar e a dizer que em Deus não há injustiças e não há erros. Ele é perfeito e Ele sempre vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade e o seu querer. Ele é dono absoluto do bem e do mal, do céu e do inferno. Ele é soberano sobre todas as coisas. E se Ele assim o quis, assim foi feito. 430 anos de intensos sofrimentos. Há de se ressaltar que quando Ele levanta o seu servo Moisés e dá a ordem da libertação, Moisés o questiona, dizendo: eu não sei nem falar, Senhor. Mas ele foi com a ajuda de Arão, o seu interlocutor, e desafiou Faraó a deixar o povo ir embora. Mas aí acontece algo que não funciona na nossa mente carnal. Deus, diz a palavra, endureceu o coração de Faraó. Não é, Rosana? Para que Faraó não deixasse o povo ir. Você está vendo como Deus é soberano? Hã? Eu quero dizer que Deus também é soberano sobre a tua vida, em tudo que você viver, para o bem ou para o mal. E não há como nós fugirmos disto. Não há como fugir disto. E a sua soberania é feita com justiça, querendo eu ou não. Deus endureceu o coração de Faraó. E precisaram-se de quantas pragas, irmãos? 10 pragas. Mas no processo dessas pragas, Faraó não ficou apenas com o coração endurecido. O ódio era mais intenso ainda contra Israel. E esse ódio de Faraó teve consequências drásticas no meio do povo. E o povo que era sofrido passou a sofrer ainda mais, tendo que amassar o próprio barro para fazer o tijolo. Dias terríveis de sofrimento. Quiseram matar Moisés por causa disso.
Pediram a cabeça de Moisés por causa disso. Ora, esse que veio nos libertar nos trouxe mais sofrimento. Como que isso vai entrar na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo aí de duplas honras, de curas, de milagres? Somos filhos de Deus. Deus tem a obrigação de me curar. Deus tem a obrigação de fazer isso e fazer aquilo. Eu sou bom, Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Isso não vai entrar nunca na nossa cabeça. Eu já citei um dia atrás aqui, acho que é o Logos que canta um hino que chama-se de Espinhos. Eu gostaria que você hoje tirasse um tempo para ouvir essa música, Espinhos, Grupo Logos. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte do caminho, eu o aceito. Não sou melhor do que o meu Senhor, apenas servo sou. Se as pontas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou servo não devo reclamar. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, Senhor, dá-me tua graça. Paulo, na sua mais intensa dor, dizia: até da minha própria vida eu me desesperei. Havia um espinho na carne dele, mas Deus disse a ele: a minha graça te basta. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A soberania de Deus estava lá no Egito. A soberania de Deus está sobre nós aqui nesta manhã. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje. Às 8h30, a Carol mandou uma mensagem para mim: pai, o Juninho não chegou ainda. Eu vou lá na rodoviária ver o que está acontecendo. Eu falei: que hora que ele costuma chegar? 7 horas, 8 horas? Tá bom. E o celular? Ele não atende o celular. Toca, toca e ninguém atende. Aí você já começa a ficar preocupado, né? Chamei a Rosana, falei com a Rosana. Daqui a pouco ela falou assim: nós estamos indo para Lins. Você viu que ela não está aqui, né? O ônibus chegou. Vamos para Lins. Aí eu me ajoelhei, orei ao Senhor e disse: Senhor, não permita que nenhuma tempestade destas caia sobre a minha filha nesta hora, Deus. O coração fica aflito, o coração pula dentro de nós. Foi em casa, pegou o meu carro e foi embora, porque o carro dela não estava bom para viajar. A mãe dele desesperada, isso já era quase antes de vir para a igreja. Era 10 horas da manhã, né? 9h30 da manhã, ele não tinha chegado. E eles foram embora. Eu falei: vão em paz, vão na graça do Senhor. Eu voltei para casa e continuei a orar e a buscar a Deus. A Rosana também. E chegamos aqui na igreja nessa tensão, irmãos. Será que o Juninho morreu à noite? Será que ele passou mal, teve um infarto e morreu à noite? Tudo poderia ter acontecido. Se fosse perder o ônibus, ele ia dar um jeito de mandar uma notícia. Se tivesse sem bateria o celular, ele ia procurar alguma coisa e iria avisar a sua esposa: eu perdi o ônibus quebrou, alguma coisa. Então, provavelmente, alguma coisa tinha acontecido com ele lá no quarto dele. Ligamos para o Leilá.
Mas o Lê não estava em Lins. Então eles foram. Entrei na igreja, orando, passei aqui, fui lá para o fundo, orei com o grupo, para o culto. Deus falou assim: o que você vai falar hoje na mensagem? Você não vai falar que eu também sou soberano, que tudo está no controle das minhas mãos, para o bem ou para o mal. Deus falou assim, tudo. Ele não falou que o Juninho estava livre, para o bem ou para o mal. Aí eu mudei a minha oração ali no banheiro agora. Eu falei: Senhor, se a tempestade chegar, ajuda minha filha e dá-nos graça para suportar. Quando eu saí do banheiro, a Rosana estava conversando com a Carol. O Juninho está bem, o que aconteceu? Ele dormiu. Ele dormiu e não viu mais nada. Não viu o telefone, não viu o despertador, não viu nada. A prova foi do Juninho. A prova foi nossa. Você confia em Deus? Você confia na soberania de Deus? O que Deus representa na tua vida? O que Deus representa para a sua história de vida? De que forma eu ia chegar aqui na igreja? Irmãos, por favor, vamos orar, o Juninho. Eu ia pôr todo mundo em pânico. Mas Deus foi aquietando o meu coração. E eles estão vindo para Bauru, porque ele dormiu. Mas o melhor de toda essa história é que eu sei que o meu Redentor vive e zela por aqueles que são seus. Mas antes mesmo de Deus falar comigo, eu tinha falado: Senhor, mas se a tempestade chegar, dá-me mais graça e nos ajude a suportar o sofrimento que pode vir. É assim que o crente trabalha o seu coração, sabe, irmãos? Aqueles homens lá no Egito não reconheceram em algum momento que Moisés era o enviado de Deus. Até que a última praga, e eu entendo por que precisou de todas as outras pragas antes, para que nós pudéssemos hoje entender que sem sangue não há libertação. O povo não podia sair do Egito liberto por qualquer circunstância, a não ser pelo sangue de Cristo. Era o sangue que ia fazer a diferença. E na última praga, nós lemos aqui, Deus a chamou de Páscoa do Senhor. O cordeiro imaculado de 1 ano, ou uma cabra, o sangue do cordeiro, pães ázimos e ervas amargosas. As ervas representavam o sofrimento que iria ser aquela libertação. Entrem nas suas casas, sacrifiquem o cordeiro, o sangue deixem na bacia e molhem com isopo. Lembra do isopo de Davi? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo, aquela plantinha pequena, molhava e marcava a porta, as janelas, que quando o anjo da morte chegasse e visse o sangue ali, ele iria pular aquela casa e nenhuma morte haveria dentro dela. Aleluia.
mas é uma morte, entendam bem isso, que provém de Deus. O Deus que é vida. O diabo não tem participação nenhuma nisso, irmãos. Eu vou indicar mais uma vez a soberania de Deus. Eu enviarei o anjo da morte. O anjo passou. E morreram todos os primogênitos da terra de Faraó. E morreram até os primogênitos de todos os animais. Mas na casa onde estava a verga de sangue, eles adoravam ali dentro, clamavam o nome de Deus e recebiam vida no meio do caos e da morte. Esta é a Páscoa do Senhor. Então vem a ordem. Quando vocês chegarem na terra que Deus lhes prometeu, isso será o vosso culto. E quando perguntarem a vocês qual é a razão deste culto, vocês vão explicar a razão deste culto. E quando eles chegaram na terra, eles obedeceram ao Senhor, e os filhos, os pais perguntavam qual é a razão deste culto, e eles explicavam: esta é a Páscoa do Senhor, é a libertação de Israel da terra de Faraó. E então acontecia algo surpreendente. Quando eles recebiam esse ensinamento, eles se prostravam e adoravam ao Deus de Israel. Aleluia! Porque embora não tivessem participado, acreditavam nos seus pais. E adoravam aquele que era, que é e que há de vir. Senhor soberano sobre todas as coisas. E continuamente, todos os anos, Israel celebra a Páscoa do Senhor. Na plenitude dos tempos veio Jesus e quis comer a última Páscoa com os discípulos. Vocês viram a leitura de Lucas capítulo 22. Mais uma vez, nós vamos ver um Deus soberano. Vamos entender essa soberania de Deus. Mandou Pedro e João e disse: preparai a Páscoa para que a comamos. Mas onde quer que nós a preparemos? Que coisa fantástica, irmãos. Olha só, Letícia, que coisa fantástica. Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Um homem com cântaro de água. Né? Segue este homem até a casa em que ele entrar. Não parece coisa de doido isso, irmão? E eles foram lá e encontraram o homem com o cântaro. E seguiram o homem. Aí quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Então ali vocês façam os preparativos. Deus soberano, que conhece todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre o consciente e o inconsciente, sobre a alma e sobre o espírito.
nas juntas e das nossas medulas. Um Deus que é apto para discernir todas as intenções e pensamentos do coração do homem. Deus soberano. A cruz é uma história de soberania. A ceia é uma história da soberania de Deus. O sangue de Cristo é uma história da soberania de Deus. E indo eles, acharam como se havia dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, Jesus foi para lá com os 12 e pôs à mesa diante deles. Tomai e reparti-o entre vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amados, prestem atenção. Isso aqui é um falso pão. É só para embelezar a nossa mesa. Isso daqui é uma falsa uva para embelezar a nossa mesa, deixá-la digna do Senhor. Mas este é o pão que representa o corpo de Cristo. E ele não é falso. Ele é verdadeiro. E aquele que comer desse pão nunca mais terás fome. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Essa história, esta mesa, representa a salvação em Cristo Jesus, realizada porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Ele não precisou de mim, nada, absolutamente nada de mim, para poder fazer isso aqui. Ele fez sozinho. Ele fez em meio às injustiças, em meio às negativas, e ele ainda o fez sabendo que a grande parte da humanidade não o iria desejar, ou iriam rejeitar, mas ele fez. Glorifique a Deus nesta manhã, porque você faz parte desse contexto de escrever o seu nome na grande história da soberania de Deus, de salvar todo aquele que crê. O Cordeiro bendito de Deus se manifestou na plenitude dos tempos e trouxe real salvação e libertação para as nossas vidas, e nós estamos rememorando isto nesta manhã, e dando a Ele a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. O cordeiro não precisa mais ser assado, porque o verdadeiro cordeiro foi morto na cruz. Não precisa de ervas amargas, porque Jesus já provou o sofrimento. Então a nossa Páscoa é esta: o pão que representa o corpo e o vinho que representa o sangue bendito de Jesus. Nada aqui é mentira. Nada aqui é falso. Nós estamos diante de uma grande verdade estabelecida na palavra do Senhor. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.